Olá para você que nos acompanha no Comum Opinião e Notícia. Hoje no Comum Entrevista a gente conversa com o ex-deputado estadual, ex-vereador e advogado Chico Preto. Doutor, seja muito bem-vindo. Olá, Jonas. Meus cumprimentos a você. Todos que acompanham Em Comum, pronto para a gente bater esse papo. Doutor, eu gostaria de começar falando sobre... Pode chamar de Chico. Perfeito. Direto, Jonas. Chico, eu gostaria de começar falando um pouco sobre o seu início na política. Se minhas pesquisas não estiverem erradas, o senhor iniciou ali no ano de 1997, aos 23 anos de idade, participou de 4 legislaturas na Câmara Municipal de Manaus, sendo 3 mandatos consecutivos, e outros 2 mandatos também consecutivos pela Assembleia Legislativa do Amazonas, eleição e reeleição, além de um outro mandato também pela Câmara. O primeiro mandato é decisivo? Como foi o seu início? Vale a pena uma correção. Eu tomei a decisão de disputar a minha primeira eleição com 22 para 23 anos. A eleição foi de 1992. Eu nasci nu, sem mandato e sem ascendência política. Meu pai não era político. Então a política entrou na minha vida como um chamado, pois eu compreendi aos 22 anos que na política as minhas atitudes poderiam alcançar mais pessoas. Individualmente, todos nós somos capazes de agir sobre a vida de de duas, de um grupo de pessoas, porém, se você quer impactar um grupo maior de pessoas, um número maior de pessoas, a política é uma ferramenta, digamos assim, que te permite, através de um projeto de lei, através de uma audiência pública, através de cobranças que a tribuna abraça, você pode falar sobre os assuntos que alcançam milhares e milhares de pessoas e sobre eles cobrar providências, tanto para o poder público municipal, para o estadual e federal. Então eu compreendi isso aos 22 anos e comuniquei ao meu pai que disputaria a eleição. Então começa aí a minha origem. O restante foi exatamente isso que você falou. Foram 4 mandatos, não foram consecutivos, foram 3 mandatos consecutivos como vereador. Aí o povo do Amazonas me promove a deputado estadual. Foram 2 mandatos consecutivos. Eu não disputo a reeleição para um 3º mandato. Em 2014, tomei a decisão de disputar o governo do estado. Fico 2 anos, tem um hiato, né, de 2 anos. E aí, em 2016, eu tento uma candidatura para a Prefeitura Municipal de Manaus. A gente não consegue articular, né, a condição partidária suficiente. E aí eu recuo e venho disputar a eleição para vereador. Então, até 2020, eu exerci mandatos eleitorais dados pelo povo ou de Manaus ou pelo povo do Amazonas. O primeiro mandato é o mais importante? O senhor precisa existe a necessidade de deixar uma marca ali para a continuidade? Foi um mandato em que eu me deparei verdadeiramente com o que é a política. Quando você está de fora, você tem uma noção. Quando você está dentro, você começa a se deparar com a política nua e crua, sem romantismo, tá? Sem idealizações. Você se depara com a política onde muitas pessoas mentem, onde muitas pessoas te enganam, onde muitas pessoas não falam, né, com sinceridade aquilo que pensam. Ou seja, a política, ela se descortinou para mim como um processo complexo, que você não precisa concordar, mas você precisa entendê-la. Eu não concordo com a mentira. Eu não concordo com a falta de posicionamento claro, sabe? Você não concorda com essa... Não, você tem que ser dúbio. Não, você precisa ser claro na política. Você precisa, se você tem uma convicção, sustente-a. Né? Sim, sim, não, não. Né? Como a palavra de Deus fala. Você precisa ter posições claras para que a política volte o quê? Ela possa recuperar a credibilidade perdida. E isso é uma decisão do político. A política, ela é um conceito. A política tem vida na pessoa do político. Mas quando o político não tem essa convicção, ele deixa sobre a política exatamente a desconfiança, ele deixa sobre a política o descrédito. Quantas pessoas hoje no Brasil falam, política. A
política, são os políticos. Um exemplo, Jonas, não é a faca que mata, é quem impõe a faca, é quem segura a faca que mata. Então não é a política, mas sim os políticos que, por falta de caráter, de convicção, má fé, usam a política para situações que afastam, né, vêm gerando sobre ela descrédito e desconfiança por parte do povo. Muito bem, doutor. Eu também gostaria de perguntar qual é a sua leitura sobre quem está estreando no parlamento hoje. A gente acabou de falar um pouco sobre inícios e primeiros mandatos, e aí você tem alguns estreantes nos parlamentos estaduais aqui, como Mário César Filho, Jorge Lins, filho de um nome de peso dentro da Leão, e outros parlamentares como o próprio Almon Mandel, que sai da Câmara dos Vereadores e estreia também, é estreante em outro parlamento, sai da Câmara dos Vereadores para a Câmara, no Congresso Nacional, a Câmara Federal. Qual é a sua leitura sobre estreantes na política hoje, em geral? Vamos lá, Jonas. Eu desejo a todos que tenham sucesso para aquilo que se propuseram a fazer. Lembrando, quando você é político, você não está na sua casa e de repente vem o cidadão dizendo: olha, você precisa ir lá me representar. Não é assim. Você vai às ruas e diz: eu estou pronto para te representar. E para você convencer as pessoas, você fala de muitos assuntos, você assume compromissos sobre vários assuntos. Né? Saúde, segurança, meio ambiente, emprego, renda, você vai assumindo vários compromissos. O que eu espero é que os estreantes nesse processo não se afastem dos seus compromissos. Certamente eles perceberão dificuldades, que a realidade ela é diferente da teoria, eles perceberão, mas isso não pode ser razão para que eles esmureçam, para que eles se desanimem. Então, o que eu desejo, nesse início de mandato, eles tenham perseverança, convicção para lutar e defender com clareza aquilo que se propuseram a fazer para os seus eleitores. Né? A política hoje, vamos, ela tem um instrumento que alguns anos atrás eu, por exemplo, fiz campanha distribuindo santinho preto e branco. Hoje você faz campanha distribuindo mensagem pelo WhatsApp. A dinâmica mudou. Essa dinâmica da tecnologia, ela te permite um alcance maior de pessoas, mas a essência é a mesma. Você tem que dizer para as pessoas que você tem preparo, você tem comprometimento para representá-las. Então hoje você faz pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, mas a essência é a mesma. Então, independente da tecnologia que é utilizada, que eu espero que aqueles que estão exercendo um primeiro mandato, ou tem pouco tempo ainda, não esmureçam, não sucumbam às dificuldades e aos encantamentos do processo político. Os encantamentos do processo político, para ser bem prático, é aquela história de: rapaz, não mexe com isso agora não, deixa para a tua reeleição fazer alguma coisa às vésperas da eleição, para que você não se desgaste com isso, para que você não se canse. Acho que você precisa manter um trabalho contínuo de 4 anos, com as suas pautas, com os seus objetivos, usando os instrumentos que o mandato te dá, como eu te falei, a tribuna, projetos de leis, audiências públicas, mobilizando a população, mobilizando a sociedade para dividir contigo também, para entender esse processo e dividir contigo a responsabilidade de alcançar algumas vitórias. Vou te dar um exemplo daquilo que eu vivi. Quando fui deputado, Jonas, nós tínhamos uma dinâmica no Estado bem específica sobre a merenda escolar. Quem vendia a merenda escolar para o governo do Estado sempre foram os grandes atacadistas em Manaus. Então você via na merenda escolar do Estado, por exemplo, produtos enlatados, produtos engarrafados, em detrimento, em prejuízo de produtos que eram produzidos aqui pelos nossos produtores rurais. Então o governo comprava suco engarrafado que vinha do Ceará, mas não comprava a polpa do abacaxi, não comprava a polpa do açaí, não comprava a polpa do cupuaçu de Presidente Figueiredo para colocar na merenda escolar. Então não movimentava a economia local. Nós resolvemos enfrentar isso. E aí apresentei um projeto de lei que tornou-se uma lei que até hoje orienta, garante que o governo do Amazonas compre dos produtores locais a sua produção. Não só porque é mais saboroso, produto
né? Ele é mais, como é que eu posso dizer, um produto in natura, orgânico, do que esse produto que vem industrializado, enlatado, cheio de químicas, enfim. Mas também porque o dinheiro injetado na nossa economia abre novas possibilidades de negócio, geração de emprego e renda. Só que, sozinho, eu saberia que não ia muito longe. E aí foi quando nós compartilhamos com os produtores e pedi que os produtores fizessem pressão sobre a Assembleia, porque havia ali um clima dividido, porque tem muitos interesses que envolvem uma situação como essa. Mas foi com a participação dos produtores que naquele dia H, aquele dia D, lotaram a galeria da Assembleia e que garantiram a aprovação do projeto. Mudaram, inclusive, votos de deputados que às vésperas do processo votariam contra. Mas com a presença ali de 400, 500 produtores, o apelo intenso, forte dos produtores, os deputados votaram a favor do projeto. O senhor citou ainda há pouco a autonomia que os parlamentares têm de bem utilizarem os 4 anos de mandato. E aí eu trago à mesa como alguém que é conhecedor de causa, e quando se fala de Câmara Municipal. Hoje o nosso Parlamento Municipal tem mais de 40 vereadores, né? E parecem, muitas vezes, a gente vê nos últimos tempos, por exemplo, eles apresentarem uma espécie de sanha em pautar assuntos que, de repente, a casa não tem autonomia para legislar, né? E aí eu trago na mesa, levo até você a questão de como o senhor avalia o nosso parlamento hoje. O senhor acredita que, de repente, ele caiu em nível de proximidade com a população? Aí eu falo de um parlamento do qual o senhor conhece muito bem, que é o que está na linha de frente ali em representar os manauaras, a população daqui da cidade. Jonas, vamos lá. Essa tua pergunta ela é um pouco mais complexa. Nos 4 mandatos que eu tive no parlamento municipal, eu pude perceber que, às vezes, tem um assunto que chama a atenção de muitas pessoas. E tem outros assuntos que chamam a atenção de grupos de pessoas. Eles não deixam de ser tão importantes. É uma visão. Tem um que alcança, por exemplo, se a gente vai tratar de trânsito em Manaus, ele alcança muitas pessoas. Não só quem anda de ônibus, mas quem anda também de carro, quem anda de moto, ele alcança muitas pessoas. Porém, se você vai tratar de um assunto só de transporte coletivo, ele alcança um número menor de pessoas. Mas ele não deixa de ser importante. Então eu aprendi que tem assuntos específicos de comunidades, de grupos sociais, que são importantes para eles. Talvez não tenham repercussão como um assunto, por exemplo, de trânsito, mas não deixa de ser importante. Então a gente precisa ter essa compreensão. Vou dar um exemplo prático. Uma vez nós votamos uma lei que garantia o direito dos adventistas, que é um grupo religioso, social, que tem a tradição de guardar o sábado. E a Prefeitura de Manaus fazia concursos públicos que tinham provas no sábado. Segue fazendo. Mas o adventista não conseguia participar. Então houve a aprovação de uma lei que, respaldado na Constituição, que você não pode ser prejudicado por conta da sua profissão de fé. A Prefeitura de Manaus conseguiu, a exemplo de outros poderes públicos, governos e outras prefeituras, garantir que adventistas e outros grupos que guardam o sábado também pudessem fazer concurso público sem serem prejudicados. E houve essa discussão, mas isso aqui só... Pois é, mas você precisa tratar os diferentes de maneira diferente. Isso é uma visão de igualdade, né? As pessoas não podem ser prejudicadas por determinadas convicções, principalmente religiosas. Então, eu vivi isso para poder te dizer. Agora, a Câmara Municipal, ela tem assuntos que são somente correlatos a ela. O transporte coletivo é um assunto que só diz respeito à Câmara. A Assembleia não pode legislar sobre esse assunto. Serviços públicos essenciais, lixo, esse é um assunto que só a Câmara Municipal pode cuidar dele. Iluminação pública, esse é um assunto que só a Câmara Municipal pode, porque a legislação é de competência da municipalidade, Câmara e Prefeitura. Agora, tem outros assuntos, Jonas, que cada um tem um pouquinho. Por exemplo, segurança. É um assunto que entra governo federal, governo do estado, e entra também hoje prefeitura, municipalidade, com a maioridade das guardas municipais.
Os guardas municipais que até pouco tempo elas não eram armadas e agora passaram a ser o quê? Armadas, fazendo frente a essa questão da segurança. Então, o que eu vejo? É que é sempre melhor que você possa estar pautando assuntos que são comuns ao maior número de pessoas possível e tentando apresentar soluções, melhorias para esses assuntos. Eu te listei pelo menos 3 aqui. Lixo, transporte, iluminação pública, aí tem a questão específica da saúde, a saúde do município é bem específica, não é isso? A atenção básica, a porta de entrada do sistema público de saúde, aí tem a questão da educação, que vai até a 9ª série, né? Da 9ª série em diante é governo. Então, o que eu penso é que os vereadores precisam estar atentos a essa prestação de serviço para que, ou com leis, ou com providências que podem ser identificadas onde? Por exemplo, numa audiência pública. Você faz uma audiência pública na Câmara, você não precisa de uma lei. Mas você pode, numa audiência pública, como é que eu posso dizer? Propor mudanças, alterações no dia a dia, através de um acordo, um termo de ajustamento de conduta. Você necessariamente não precisa de uma lei, entendeu, Jonas? Para algumas providências. Mas você precisa, politicamente, agir sobre esses assuntos. Como é que você faz isso? Tendo link direto com a população, usando as suas redes sociais para que a população também te dê retorno, porque é impossível você estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então você precisa ter uma boa estratégia de comunicação para que você entenda o que está acontecendo na base, no bairro, na comunidade, para que você possa traduzir isso no plenário da Câmara. Mas hoje eu não mais, se um dia eu menosprezei, eu aprendi a não menosprezar. Por quê? Porque tem pontos, tem assuntos que dizem respeito a um determinado grupo social. Quem vai fazer essa análise em última instância, se isso aqui é menos ou mais importante, é o eleitor. Mas eu, como alguém que participou ali dentro, aprendi a ter a leitura de que, às vezes, tem uma lei que interessa 30, 40, 50, 100 mil pessoas. E que, de repente, hoje uma grande maioria não consegue entender isso. Mas que nem por isso deixa de ser importante. Eu aprendi a não menosprezar situações que alcançam grupos minoritários. Chico, os exemplos que você trouxe aqui na mesa são exemplos... Desculpa se eu me alongo, porque eu sou muito didático, né? Que isso? Quem é professor, cara, tem essa coisa de especificar. Não, eu ia dizer que você trouxe excelentes exemplos aqui. Trânsito, ônibus, prestação de serviços essenciais e a maneira como devem ser elaborados. Mas quando eu perguntei de você a respeito de repente, eles pautarem ou comentarem ou levarem para a plenária assuntos que, de repente, não são da autonomia deles legislarem, eu estou falando, por exemplo, na prática, por exemplo, do que a gente vê hoje de vários parlamentares dentro do plenário levarem a bandeira de Israel quando Manaus está sobre a seca da estiagem e a fumaça entrando nas casas de moradores e trabalhadores, né? De trabalhadores hoje na cidade. Eu falo de repente, hoje, a falta de tudo isso que você citou aqui e de algumas até situações que você já propôs e obteve sucesso na plenária, e hoje a gente quase que não vê mais. Eu estou falando aqui de criação de datas, né? Eu hoje puxei mais cedo, por exemplo, vou lhe dar um exemplo, o SAPL da casa de alguns parlamentares, e tem pelo menos umas 5 ou 6 datas de criações sobre o dia do conservador, o dia do obreiro, o dia do não sei o quê. Então, parece que muitas vezes fica parecendo que a casa se tornou das duas umas. Ou um assunto para conversar sobre diversos temas que eles não propõem leis ou alternativas para a população, ou uma criação de datas comemorativas no calendário. Seja na Câmara a criação de datas, seja na LEAN a criação de títulos de cidadão amazonense para alguma personalidade. E aí que eu volto você na mesa e pergunto qual é a sua avaliação em cima desses temas. Bora enfrentar. Eu acho que o exagero de homenagens que hoje são feitas tanto na Assembleia quanto na Câmara desvaloriza a própria homenagem. Desvaloriza. Acho que é preciso repensar, porque aquela história, se muitas pessoas estão recebendo a mesma homenagem, na minha opinião, ela perde o valor. Ela perde o valor. A Assembleia poderia, tanto a Assembleia quanto a Câmara, poderiam repensar, limitar, para que, não estou diminuindo as pessoas que receberam a homenagem, mas para que a Assembleia, tanto a Assembleia quanto a Câmara, pudessem concentrar realmente os seus esforços no debate dos problemas do dia a dia. Mas reconhecer, porque reconhecer, Jonas, é importante. Reconhecer a atitude de homens e mulheres que contribuem
para a nossa comunidade, é você também incentivar outras pessoas que façam o mesmo. Então isso é uma atitude política que tem o seu valor. Agora, eu falei, se você toda semana, todo mês você está dando homenagens, isso pode perder o valor. Eu acho que é isso que está acontecendo nesse momento. Aos olhos da nossa população, as homenagens perdem valor, perdem peso. Então, isso pode e deve ser discutido. Com relação a projetos que criam datas, veja, nada contra. Agora, que essas datas, que o projeto que aponta para aquela data, verdadeiramente haja uma ação executiva após a sua aprovação. Se a gente for ver hoje a quantidade de projetos que já deram cor para uma determinada situação, o outubro isso, o laranja de julho, já está faltando na paleta de cores, já está faltando cores. As coisas já começam a se repetir. Então, acho que você precisa ter a consciência do seguinte, eu vou propor algo e vou cobrar que aquilo verdadeiramente tenha uma atitude contínua sobre aquele assunto. Porque só para gerar estatística, eu tenho 300 projetos aprovados, mas a efetividade disso é questionável. É questionável. Então, esse é um cuidado que o parlamentar precisa ter. A casa em si não pode, a direção da casa, Jonas, não pode proibir o deputado e o vereador de apresentar o projeto. Quem pode fazer o controle social é o eleitor. O eleitor tomando conhecimento disso, ir lá e questionar o seu representante. Pô, vem cá, por que tu não apresenta um projeto sobre esse assunto? Por que tu não fala daquele assunto? Especificamente, a gente viu uma tragédia acontecendo agora no Oriente Médio, a tragédia que está em curso, e isso repercutiu o mundo afora. Por quê? Porque, por exemplo, aqui em Manaus, a comunidade judaica ela é muito grande. Ela tem presença marcante. A imigração judaica aqui no Amazonas ela está presente em vários campos da atuação econômica, gerando emprego e renda. Então, não seria, aliás, seria trágico que a Câmara Municipal e a Assembleia não se manifestassem dizendo, olha, somos solidários ao que está acontecendo, porque foi um ataque terrorista contra um povo que a motivação é apenas o seguinte, cara, eles foram atacados simplesmente pelo fato de serem judeus, que é aquela história do antissemitismo, simplesmente pelo fato de serem judeus. E como a ramificação, como eu te falei, de famílias judaicas, a história da imigração judaica no Amazonas é muito forte, eu acho que, foi correto que a Câmara fizesse uma manifestação de solidariedade. Mas isso não pode atrapalhar que a Câmara... Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A tragédia humanitária, uma tragédia ambiental, e você precisa ter ações distintas para cada situação. Elas não se anulam. Não, a gente não pode falar disso porque está acontecendo isso. Mas que você pode, manifesta, te posiciona, próxima pauta. Você vai para o assunto seguinte e procura agir, sempre com aquela ótica. O que está mais próximo de mim que eu posso resolver o problema? A questão, por exemplo, trágica de Israel, o que a gente pode fazer? A não ser o nosso sentimento por toda a tragédia que está acontecendo. A seca, o que nós podemos fazer? A gente está vendo aí, prefeitura levando mantimento, prefeitura tomando providência. Então, esses assuntos onde a gente tem maior alcance e a gente pode tomar decisões, esses precisam dominar a pauta numa proporção maior. Isso mesmo. Doutor, outra coisa que eu quero levar a você aqui é a relação do papel parlamentar no legislativo em relação a problemas do Estado. Aqui o senhor comentou, já iniciou um pouquinho sobre o tema em relação a essas oscilações de pontos de pautas dentro das casas legislativas. Vou dar um exemplo rápido aqui. Atualmente, nossos representantes parecem trocar os papéis entre casas legislativas. Deputados federais se comportam como vereadores e, às vezes, vereadores se comportam como deputados estaduais ou deputados federais também, levando à plenária da casa assuntos que estejam nas mãos de senadores, de deputados federais. Então, eu quero perguntar novamente do senhor aqui, retomando a pergunta, como o senhor enxerga o papel do parlamentar no legislativo em relação aos problemas do estado do Amazonas? Jonas, eu não vejo impropriedade, eu não vejo nada de errado que um vereador fale do assunto da segurança, que é um assunto que tem preponderância do governo do estado. Por quê?
porque nós moramos em Manaus, Manaus é Amazonas, e nós sentimos hoje a grave problema da segurança pública, né? Como nós sentimos o grave problema hoje da saúde pública. O cidadão ele não é dividido em cidadão municipal, cidadão estadual, cidadão federal. Ele é o cidadão. E você tem 3 esferas, 3 estruturas para agir sobre o mesmo cidadão. Então, se o vereador vê que está faltando ação do governo federal, eu acho que ele deve pontuar. Ele só não tem juridicamente competência para propor, por exemplo, uma lei em nível federal. Ele não tem juridicamente competência para propor uma lei em nível estadual. Mas ele falar do assunto, eu acho que politicamente é necessário. Porque lembremos, hoje em época de rede social, um discurso contundente, repercutido em redes sociais, ele pode gerar uma ação por parte daquele ente, quer seja do governo federal, quer seja do governo do estado. Eu acho que ele não pode estar limitado, dizer, não, você não pode falar disso. A limitação é, você não pode apresentar um projeto de lei sobre aquilo, mas falar. Então, eu vejo com naturalidade, dependendo da intensidade do assunto, que vereadores falem de assuntos estaduais, federais, que deputados estaduais também falem de assuntos que estão acontecendo na cidade de Manaus e que podem, de alguma maneira, prejudicar o bom andamento, por exemplo, de uma política que é comum tanto à prefeitura quanto ao governo do estado. Por exemplo, acho comum que deputados estaduais falem, olha, a prefeitura, por exemplo, a prefeitura deve melhorar a saúde básica do município. Por quê? Porque se a saúde básica não estiver estabilizada, o que acontece? Hospitais, SPAs lotam por conta Era aí que eu ia chegar. da ausência de uma providência aqui. Então, que deputados falem de assuntos municipais, que vereadores falem de assuntos estaduais e federais, eu vejo como, sabe, comum nesse processo. O que só não pode, a gente sabe, eu não posso apresentar um projeto de lei sobre aquilo. Mas e ainda se o cara apresentar aquela história? Nos parlamentos existe um controle de constitucionalidade, controle prévio, né? Eles vão dar parecer ali, dizem, olha, isso aqui não pode ser legislado pela Câmara e tal, né? E aí você tira o assunto de pauta. Mas o debate, ele é dinâmico e, na minha opinião, a depender do momento que a gente vive, a gente precisa falar sobre o assunto. Por exemplo, queimadas agora, estão prejudicando Manaus. Como é que os vereadores não vão cobrar do governo federal uma providência? Só que precisa de uma estratégia onde essa estratégia se torne eficiente para a providência. Por exemplo, eu acho que todas as câmaras municipais do Amazonas hoje, principalmente da região metropolitana, precisariam se unir, sabe, num grande evento, num grande debate de um dia, para manifestar, através de redes sociais, documentos públicos, para o governo federal as providências que nós nos ressentimos, ou as providências insuficientes que estão sendo anunciadas pelo governo federal. Doutor, eu ia perguntar do senhor agora, o senhor iniciou um pouco a respeito de soluções, né? Se o senhor não acreditaria que, de repente, além do discurso voltado para ações federais ou estaduais, o político municipal, o legislador da Câmara Municipal de Manaus, ele também não poderia, de alguma maneira, alcançar uma solução com aquilo que está à mercê da autonomia dele? Eu falo de, às vezes, até cuidados paliativos. Por exemplo, vamos falar sobre, dar o exemplo agora da fumaça. Está atacando toda a capital, inclusive moradores que estão na rua. Não estaria realmente ao alcance de um vereador uma ação federal em relação a esses trabalhadores. Mas ia ser, eu acredito que quase que simples, de repente, um vereador buscar recursos para que pelo menos máscaras sejam distribuídas para trabalhadores, para pessoas que estão na rua. Então, de repente, não falta só no seu ponto de vista, além de levar à tribuna críticas ao governo federal ou moção de repúdio, algumas soluções da parte do próprio parlamentar, como legislador municipal, além de fugir do discurso apenas de crítica por parte deles? Jonas, eu acredito que é possível. Eu acredito que seja possível. Mas lembremos que vereador, deputado, eles não executam políticas públicas. Né? Então, por exemplo, o vereador não pode pegar a emenda parlamentar dele e dizer, não, eu vou comprar máscaras para eu distribuir. Não pode. A emenda parlamentar, né, esse instrumento da emenda parlamentar, obrigatoriamente ele tem que ser direcionado para uma secretaria municipal, para que a ação pública seja executada. Existe um órgão que vai executar.
Então, é válido sim que esse debate aconteça. O debate no presente e o debate, a providência no futuro. Por exemplo, no presente, o que de maneira mais rápida a gente pode fazer? Pode alugar carros-pipas para resfriar a vegetação? Beleza, isso é um debate. A gente pode comprar máscaras para que nas unidades básicas de saúde a própria população busque nessas máscaras para que usem no dia a dia, isso é uma providência. Que mais? Agora, do ponto de vista futuro, qual é o aprendizado que a gente está tirando nesse momento para reforçar estruturas que eu acredito sinceramente que esses episódios tornar-se-ão mais frequentes? É uma questão lógica, a gente está vendo, o mundo está enfrentando essa questão de um aquecimento, né? Você tem aí grandes nações que, para que possam produzir, elas queimam combustível fóssil. Não é o caso do Brasil. Nós estamos pagando preço, nós estamos sentindo aqui as consequências de um mundo que aquece, né? Mas o Brasil não tem. O seu plantel de geração de energia é muito mais hidrelétrico e de energias renováveis do que propriamente de combustíveis fósseis. Então, o que a gente pode apontar para o futuro? A gente pode melhorar a estrutura dos bombeiros, a gente pode melhorar a estrutura da defesa civil. Acho que a gente precisa tirar aprendizado para que lá na frente a gente possa enfrentar situações parecidas ou idênticas de uma outra maneira. Então você tem um debate no presente, o que a gente pode fazer agora, aqui. Nem que seja solução paliativa. Sempre vai ser, no presente sempre vai ser paliativo. Por exemplo, vou te dar algo que eu defendo nesse momento, é que eu vou fazer aqui uma comparação a grosso modo. Imagina aquele pai, Jonas, que ele está vendo o filho com um grave problema de saúde. Esse grave problema de saúde, ele piora a cada dia. Esse pai tem uma poupança que fez para o filho, né? Ele tem a poupança, ele tem a saúde do filho. E aí esse pai resolve o seguinte: não, eu não vou mexer na poupança. Por quê? Porque eu vou esperar que o plano de saúde me dê um retorno da possibilidade de internação, da cirurgia, das providências que a saúde requer. Você não sabe quanto tempo o plano de saúde pode responder. E o teu filho está morrendo no dia a dia. O que um pai, na minha opinião, responsável faria? Não, eu vou pegar o dinheiro da poupança, vou resolver o problema no presente e vou brigar com um plano de saúde para tentar me repor desse dinheiro. Porque eu fiz um planejamento de guardar um dinheiro na poupança do meu filho. Transferindo o problema que a gente está vivendo. As queimadas estão acontecendo agora, as consequências estão sendo sentidas agora. Para a gente enfrentar esse problema, não tem outro jeito, você precisa de homens, seres humanos, na ponta. Então, a estrutura do Corpo de Bombeiros é insuficiente, a estrutura da Defesa Civil é insuficiente. Como é que você resolve esse problema, pelo menos de forma paliativa? Você tem profissionais hoje em Manaus, no Amazonas, chamados bombeiros civis. São profissionais que estão treinados para enfrentar situações como essa. Não adianta, nesse momento, na minha mais humilde opinião, chamar os concursados do Corpo de Bombeiros porque eles não têm treinamento. Você precisa treinar. Esse é o primeiro ponto. O outro é a questão legal, que de repente pode ter comprometimento de teto de folha, comprometimento de orçamento, etc. Mas o que o governo emergencialmente poderia fazer? Um chamamento público para 1.000, 1.500, quantos fossem necessários. Contratá-los por um tempo certo de 60 dias, organizá-los em brigadas de 50, de 20, espalhá-los nos municípios da região metropolitana para que, sob o comando dos bombeiros militares, sob o comando da polícia militar, esses profissionais pudessem estar agindo nos municípios, enfrentando queimadas, orientando a população, agindo e impactando na conduta das pessoas. Mas o governo do estado está esperando nesse momento que o governo federal faça alguma coisa. O governo do estado não quer mexer na poupança, está esperando o plano de saúde dar resposta. E o filho está morrendo. O governo do Amazonas não tem condições de dispor de 6 milhões de reais, é mais ou menos o custo dessa operação. Um bombeiro custa 3 mil reais por mês. Ele não teria condições de dispor de 6 milhões de reais para, de maneira mais rápida, impactar na vida das pessoas, pelo menos aqui na região metropolitana? Acredito que sim. Acredito que sim. Portanto,
essa providência que pode ser tomada, ela pode ser demandada, Jonas, pela Assembleia, ela pode ser demandada pela Câmara Municipal, porque a Câmara, aqui em Manaus, está sentindo os efeitos do que está acontecendo em outros municípios. A gente tem alguns focos de queimada, mas não é nem de perto a razão para toda essa fumaceira que a gente está sentindo. Os órgãos que monitoram já deixaram claro, para mim e para você, que o impacto disso nos municípios, por uma série de fatores, é que está trazendo esse deslocamento dessa fumaça e prejudicando aqui crianças, idosos, saúde respiratória, saúde ocular. A gente está impactado por conta de tudo isso. Eu gostaria de reforçar que o nosso questionamento ele não é em relação à autonomia dos parlamentares, dos vereadores, em tecer críticas ao governo federal. É só que às vezes parece que fogem, além do discurso dele, além das críticas, soluções que nós dois aqui, só dialogando sobre o assunto, parecemos propor, né? Caminhão-pipa, máscaras. A gente não vê nada parecido na Câmara hoje. Tá? E outro ponto que eu também gostaria de trazer para o senhor... Veja, eu vejo a Prefeitura alcançando aqueles com maior necessidade nesse momento. Qual é uma necessidade? Logística. As comunidades ribeirinhas que têm dificuldade hoje de chegar em Manaus para comprar o básico, comida, água, com a seca, com a estiagem, a busca por água, inclusive, ficou dificílima, levando com que a Prefeitura emergencialmente contratasse, não é isso? Perfuração de poços profundos para que comunidades inteiras ribeirinhas pudessem ter o básico, que é a água, né, e alimentos nesse momento de difícil deslocamento de barcos, enfim, de balsas. A gente está numa situação realmente bem crítica nesse momento. Eu vejo a Prefeitura atuando agora, localmente aqui, na sede do município, área urbana de Manaus, isso aí poderia sim, né, estar acontecendo, além de uma forte campanha de chamamento da população para alguns procedimentos que podem ajudar nesse momento a diminuir o impacto que a gente tem. Qualquer coisa que ajude a diminuir esse impacto, eu acho que já é uma grande vantagem. A gente tem acompanhado o senhor nas redes sociais. Hoje, mais cedo, o senhor comentou, inclusive, eu acho que tem mais 2 horas, eu acredito, o senhor fez um questionamento no seu Twitter sobre qual deputado ia propor reforçar as estruturas do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, como o senhor citou aqui, com as emendas parlamentares em torno de 500 milhões que ele gerenciou no orçamento do Estado do Amazonas. Qual é a sua avaliação hoje a respeito da Assembleia Legislativa do Amazonas em relação a esse problema que a gente enfrenta hoje e tantas outras questões que nos últimos tempos a gente vem abordando no Estado? Olha, até esse momento eu desconheço algum deputado que corajosamente e com comprometimento viesse a público dizer, olha, eu tenho 20 milhões de emendas por ano, então uma parte dessas emendas eu desde já quero direcionar para o Corpo de Bombeiros. Não vai fazer efeito no presente, mas pensando em tirar aprendizado do que a gente está vivendo, a gente está vendo que o Corpo de Bombeiros parece não ter estrutura para enfrentar uma situação como essa. E se isso voltar a se repetir, a gente vai estar batendo na mesma tecla? Então, acho que cabe esse questionamento, né? Reforçar as estruturas de Corpo de Bombeiros, de repente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né? Olhar para esse cenário, olhar para esse teatro e dizer o seguinte, onde que a gente pode reforçar? Brigadistas dentro da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né? Porque a nossa SEMAS, ou o nosso IPAAN, é como se fosse o IBAMA do federal. O IBAMA a gente sabe que tem ali, né, brigadas, tem o pessoal da repressão e tal. Então a gente discute isso aí diante da possibilidade desse evento se repetir, e acho que vai se repetir. Não sei quando, se vai ser 24, 25, 26, mas ele vai se repetir. E aí, o dinheiro que é público, lembrando, o deputado ele tem a possibilidade de apontar o problema. Bora tentar resolver esse problema. Ele bota um dinheiro ali. O dinheiro não é dele, não é do deputado. O dinheiro ele é público, mas com a ingerência do deputado. Então não me parece razoável, Jonas, que diante do que a gente está vivendo, o deputado estadual, mas também o deputado federal, o senador, diga o seguinte, não, esse problema é do governador, esse problema é do presidente, eu não tenho nada a ver com isso. Porém, o dinheiro é público. O dinheiro não é das necessidades do deputado.
O dinheiro é das necessidades da população. Você acha Então eu que gostaria de ver muito um deputado federal, um deputado estadual, mais do que gravar videozinho narrando o assunto como se fosse um jornalista. O deputado, ele pode ter a formação de jornalista, mas ali ele é deputado. Então ele precisa ser propositivo. Olha, eu estou pegando dinheiro aqui para comprar abafador, para comprar carro-pipa, para comprar um avião, um helicóptero, para combater. Ele precisa ser propositivo. Há instrumentos para isso, que são as emendas parlamentares. Mas até agora, o que sinceramente vejo são deputados estaduais e federais fazendo cobertura jornalística. Isso cabe à imprensa, não cabe a quem tem um mandato com ferramentas como as emendas parlamentares à disposição para tentar enfrentar o problema. Eu ia perguntar isso do senhor. O senhor acredita que hoje falta efetivo da casa em relação a situações como essa? Mas, doutor, eu gostaria aqui de fazer outra pergunta para o senhor. O senhor já foi da base, o senhor já pertenceu a oposições, já foi presidente da casa. Do seu ponto de vista, do ponto de vista de oposição, eu lembro que eu cobri um pouco, aliás, o seu trabalho ali, quando o senhor foi à oposição da última vez, ali, pela oposição do prefeito Arthur Neto. O que é fundamental em alguém que assume esse papel dentro de uma casa, o papel de oposição, seja legislativo do Estado ou legislativo municipal? Verdade. Você não tem que fazer oposição por um mero objetivo político. Você não tem que questionar por um mero objetivo político. Você tem que questionar por uma verdade. E cada vez mais é possível que as pessoas enxerguem a verdade, né? Naquilo que você se propõe a fazer. Cada vez mais as pessoas estão começando a entender. É um processo, às vezes é lento, mas eu percebo que grande é o número de pessoas que começou a entender a ação de um político, os caminhos que um político pode percorrer, né? Grande é o número de pessoas que começou a entender que a ação uma ação fruto de caridade não é uma ação política. Porque uma ação fruto de caridade, essa você não precisa divulgar para ninguém. O princípio cristão, aquilo que a tua mão direita faz, a tua esquerda não precisa saber. A ação política, ela tem um objetivo: trazer transparência, trazer luzes sobre o uso do dinheiro público, sobre como você está exercendo o mandato. Então são duas coisas totalmente distintas. Quem usa da caridade para querer mostrar que está fazendo ação política, desculpa, isso é farisaísmo, isso é fariseu. Caridade não precisa ser mostrada, caridade não precisa ser fotografada. Agora, a ação política ela tem um objetivo: mudar comportamento, confrontar as pessoas para que, reflitam sobre determinadas situações. Eu, nesse momento, Jonas, desenvolvo uma ação política, não é uma ação de caridade, porque a caridade, quando eu faço, ela não é divulgada, não será divulgada, nem nesse momento, nem como foi durante a pandemia. Muitas pessoas me questionam, mas o que você está fazendo? E ali era um momento de você estender a solidariedade do ponto de vista de caridade mesmo. Não precisava fotografar a cesta básica que eu levei, o remédio que eu levei, não precisava fotografar para dizer que eu estou fazendo alguma coisa. Isso é questão de consciência. Agora, ação política para mudar comportamento é essa que a gente faz agora, com uma ação chamada Troca PET. A gente vai para as comunidades, leva alimentos, troca alimentos por garrafas PET, dizendo que essa garrafa PET não pode estar na boca do bueiro, ela não pode estar no leito do igarapé, por todos os prejuízos que ela causa à comunidade. Você precisa mudar o comportamento da comunidade para você enfrentar aquele assunto. Sem a mudança de comportamento da comunidade é difícil. É como você, o da proa rema num sentido e o da polpa rema no outro, e você, o barco não sai do caminho, não sai do lugar. A gente precisa todo mundo remando na mesma direção. Então, há de se separar o que é ação de caridade, o que é ação política, né? Mas isso é uma opinião minha. Existem pessoas que têm a necessidade, acho que por uma questão de insegurança, de tudo que fazem tem que fotografar e dizer que estão fazendo. Ok. A palavra de Deus, uma vez ela fala, em determinado momento, quando Jesus é indagado, de pessoas que estavam pregando em nome dele, os apóstolos se incomodavam, olha, mas aquele pecador, e Jesus fala assim, mas se ele está falando em nome de Deus, deixa ele falar, Se a pessoa está fazendo bem, né,
ainda que com toda aquela publicidade, com todo aquele teatro, tudo bem, deixa, né? A recompensa dela já foi dada ali. Mas eu sou obrigado eu me vejo obrigado, a minha consciência me cobra a separar o que é caridade do que é ação política. Então, verdade é a palavra que eu defino como fundamental para que você faça questionamentos. Né? Para você que se classifica como alguém que faz oposição, precisa ser verdadeiro e demonstrar comprometimento nas suas ações para que as pessoas não percebam, né, que o que você está fazendo ali é oportunista, né? Como chamam hoje, biscoiteiro, né? É uma palavra que minha filha me ensinou no outro dia. Sabe aquele cara biscoiteiro que não pode ver uma polêmica, aquele que está lá? As pessoas percebem quando você está agindo. O senhor avalia como saudável hoje oposição? O senhor acha que as oposições existentes hoje, elas estão fazendo um bom papel? Você pode discutir a qualidade da oposição, mas a oposição ela é necessária, eu vejo como salutar. Porque você pode corrigir. Eu mesmo, na relação com a prefeitura passada, muitas coisas, através de uma intervenção minha, foram corrigidas. Com emendas, a lei que regulamentou os aplicativos de mobilidade urbana, eu consegui aprovar 6 emendas que melhoraram o projeto. E outras situações onde a atuação que eu desenvolvia na Câmara pôde melhorar ou pôde corrigir determinados pontos de projetos e de iniciativas que vieram. Acho que você só não pode ser raivoso, né? Você não pode fazer política com raiva. Você precisa ser firme. Você não pode transigir, porque quando você transige, né, na verdade, você está contribuindo com a mentira. Então, quando o assunto é verdadeiro, você precisa ser duro, firme, para não transigir com a mentira. Isso é um princípio para mim. Quem é mole ao defender a verdade está contribuindo com a mentira. Você precisa ser duro. Mas você não pode fazê-lo com raiva. A raiva, ela te cega, ela não é saudável. Então você precisa ter esse comprometimento, fazer com verdade e fazer com comprometimento. O senhor acredita que hoje o nível de qualidade, seja no discurso, seja da própria oposição, caiu? Como é que o senhor analisa hoje as oposições nas casas legislativas? Acho que nada é tão bom que não possa ser melhor. Eu vou aqui levar agora a nossa conversa para uma outra fatia, saindo um pouco dos nossos legislativos. A gente tem acompanhado o seu movimento mais voltado para a direita nos últimos tempos, seguindo nichos que são naturais aqui na capital em relação a eleições, né? E aí eu gostaria de perguntar do Chico Preto hoje, qual vai ser a estratégia dele nas próximas eleições? Que grupo Chico Preto deve fazer parte no próximo pleito eleitoral? A polarização entre direita e esquerda é um fenômeno muito recente no Brasil. Pois até então, a gente via com clareza grupos de esquerda organizados, atuantes. Você não tinha grupos de direita no Brasil. Em que pese o sistema político partidário, às vezes nos colocar diante de contradições, porque eu já fui filiado a partidos de esquerda, mesmo não apoiando causas que tradicionalmente fazem parte da pauta da esquerda, eu fui filiado a partido de esquerda por uma questão de equação eleitoral. Olha, aqui é mais fácil me eleger. Pronto. Isso foi muito comum na vida até do Bolsonaro. O Bolsonaro foi filiado a partidos que não tinham nada de direita, né? Mas, como eu digo, é cultural. As pessoas no Brasil ainda não votam em partidos. As pessoas votam em pessoas. A cultura da ideologia, do partido, eu acho que ela está sendo construída mais à direita. Na esquerda, eu acho que já tem essa cultura. Mas a direita está construindo, né, com firmeza, com insistência, construindo a cultura do outro lado, que, na minha opinião, é salutar. Você não pode só ter uma visão. Você precisa ter duas visões se confrontando e permitindo que o cidadão tire as suas conclusões. Então, a minha convicção, por toda a minha formação familiar, toda a minha base familiar, ela é de direita, ponto. Ela é de direita. Mas não é aquela coisa, como algumas pessoas insistem em me carimbar, de direita raivosa, radical. De direita que eu tenho convicções. E defendo as minhas convicções com firmeza. Tá? Mas não sou incapaz
de cometer uma injustiça ou fazer mal deliberadamente a quem quer que seja. Eu posso cometer alguma injustiça no calor de uma determinada situação. Isso é comum do ser humano. Mas também capaz, né, de me redimir, de corrigir, mas sem abrir mão das minhas convicções. Eu posso errar na dose, no tom, e depois corrigir, mas sem abrir mão daquilo que eu acho correto, que eu defendo para uma sociedade que precisa de valores, uma sociedade que precisa de parâmetros, de princípios, né? E vejo com preocupação que, por exemplo, hoje, o governo que nós temos no Brasil é um governo que vem relativiza até a democracia. Não, a democracia é um conceito relativo. Então você percebe um governo que vem relativizando por uma série de atitudes e palavras valores que sustentam, né, a sociedade brasileira como nós temos hoje, que não é perfeita, mas é uma sociedade que bravamente, pela presença do núcleo familiar, o Brasil ele é conservador, o Brasil é muito família, né, por conta de um histórico da presença muito forte das religiões cristãs, né, a família é muito valorizada dentro do processo das religiões cristãs. E são as famílias que realmente são a base da sociedade brasileira. E as famílias se levantam por valores, por princípio, lutam e estão acordando, né, para isso cada vez mais se posicionando. Está aí a quantidade de movimentos, marcha pela família, né, marcha contra o aborto indiscriminado, marcha contra a liberalização das drogas, né? Então, eu vejo que as famílias vêm se posicionando e eu venho desse núcleo, eu venho dessa visão de mundo, mas eu também, Jonas, entendo que eu preciso ser proativo. Isso define os meus limites, mas não é somente isso. A gente precisa apresentar soluções que alcancem direita, esquerda, de baixo, de cima, de dentro, de fora, gays e héteros, católicos e macumbeiros, cristãos e macumbeiros. Quando você está ali, você precisa ter uma visão ampla daquilo. Em determinados pontos, ao confronto. E você se posiciona, eu me posiciono por aquilo que acredito. Mas, além disso, você precisa, por exemplo, a saúde vai funcionar só para cristãos e não vai funcionar para macumbeiros, para religiões, mas tem que funcionar para todo mundo. A educação vai funcionar para um grupo e não vai funcionar para outro. Não, ela precisa funcionar para todos. Então você precisa ter essa percepção. Agora, tem pontos onde o confronto existe, confronto de ideias, o debate se instala. Mas saindo desse campo, a gente precisa fazer com que a polis, a cidade, o Estado, a sociedade seja a mais acolhedora possível e aquela que proporcione, a partir da tua livre iniciativa, porque eu não acredito num Estado paternalista, acredito num Estado que garante a igualdade da disputa pelas oportunidades que a sociedade gera. Gera através da iniciativa privada, de pessoas que investem, que pegam seu dinheiro para abrir um lugar como esse, para gerar emprego. Então, eu acredito nesse Estado, que estimula a participação das pessoas e a ocupação de espaços de maneira sadia. Nessas eleições, o senhor deve caminhar ao lado do prefeito Davi Almeida em busca de um lugar na casa, na Câmara Municipal? Como deve ser essa caminhada? É uma possibilidade. A possibilidade é real, a reflexão ela tá sendo feita. Ouço amigos, ouço familiares, ouço apoiadores. Como é o seu diálogo com ele em relação a essa caminhada? Sempre franco, a gente avaliando cenários, porque eu não abri mão do processo político. A questão eu olho a possibilidade de representar o Amazonas num outro cenário. Agora, para chegar nesse cenário, é preciso o retorno, por exemplo, à Câmara Municipal, para ocupar a tribuna, sabe, fazer uma tribuna firme, propositiva, ativa, corajosa, para que você seja enxergado por mais pessoas e aí dê o salto. Se esse for o caminho, eu venho disputar a eleição para 2020, disputa a eleição de 2024. Se a decisão for não, a gente pode conseguir construindo e aguardar 2026, ok. Então essa reflexão ela está sendo feita, essa consulta a amigos, familiares e apoiadores, ela está em curso. O senhor hoje está no Avante? Como é que está o senhor em relação à lei das partidárias? Deve migrar? Sigo no Avante por conta da relação pessoal com o Davi
e outros membros. Deve Mas é segui-lo fato, se ele mudar de legenda. é fato que eu, se disputar a eleição, eu preciso encontrar um partido onde aquilo que eu falo seja aquilo que, se não no total, na totalidade, mas em boa parte, seja aquilo que o partido também acredita, para que haja o quê? Uma concordância entre o candidato e as ideias do partido. As pessoas que olham para mim e que manifestam a intenção de eventualmente votarem em mim, precisam ver isso. E isso, infelizmente, eu não encontro no Avante em nível nacional. O Avante em nível nacional está muito mais alinhado ao Lula. Está muito mais, não, está alinhado ao Lula. Então isso, para mim, é um constrangimento. Eu gostaria de encerrar nossa entrevista pedindo para o senhor... Ficou muito claro que é o seu alinhamento com o prefeito Davi Almeida. Então, eu gostaria de levar aqui para o nosso encerramento uma avaliação sua da prefeitura, das gestões da prefeitura, mas principalmente do governo Wilson Lima. Como o senhor avalia o Wilson Lima político, o governador Wilson Lima, como governo Wilson Lima, agora reeleito por mais 4 anos aí, à frente da gestão do estado do Amazonas? Do governo Wilson Lima. Poucos contatos tive com a pessoa do Wilson Lima. Pouquíssimos contatos. Então eu não sou capaz de fazer uma avaliação da pessoa, do cidadão Wilson Lima, do governo Wilson Lima. Acho que o grande feito do Wilson Lima no primeiro mandato foi ter chegado ao segundo. Ele conseguiu, por todos os meandros e atalhos que a política te proporciona, ele conseguiu mobilizar políticos, ele conseguiu mobilizar as forças políticas, não sei que argumentos ele utilizou, que instrumentos ele utilizou, posso até imaginar, essa política complicada que a gente tem, mas ele conseguiu trazer para si aí um monte de gente, para que o levasse até o segundo mandato. Eu sinceramente espero que nesse segundo mandato ele faça aquilo que não fez no primeiro. Eu pego um exemplo bem odierno. Eu vi o governo se vangloriando pela ajuda que deu ao Amazonas Futebol Clube, para que o Amazonas pudesse, por seu empenho, mérito da direção do clube, eles conseguiram levar o Amazonas agora para a Série B. Uma alegria para muitos. Eu não vou dizer que para todos, mas para muitos amazonenses. Mas eu gostaria muito de ver, por exemplo, a saúde e a segurança do Amazonas saindo da Série D também e chegando na Série B. Quem sabe melhorando saúde, segurança. E para isso é preciso a convicção do governador em cobrar os seus auxiliares. Firmeza, para não sair do rumo, para não sair do prumo, porque você é governador, mas você administra uma série de interesses. Então, quando você vê que aquele interesse tira o governo do prumo, tira o governo de alcançar quem mais precisa para poder atender interesses isolados, o governador precisa ter comprometimento e firmeza para dizer, não, eu não vou sair daqui. Eu sei que ele vai comprar briga com algumas pessoas, mas é para isso que você entrou nesse processo. Às vezes é para comprar briga mesmo, para dizer não, é só para dizer sim, é para dizer não vou abrir mão disso. E fazer com que, como eu te falei, as responsabilidades básicas do governo, saúde, segurança, a gente possa sentir essa melhoria, assim como a gente sentiu a alegria do Amazonas na Série B, a gente possa, ver que pessoas não esperem mais 2 anos por uma cirurgia, como tem nesse exato momento. No Amazonas, pessoas esperando por 2 anos uma cirurgia. Nesse exato momento, Jonas, tem gente esperando há 6 meses por um exame de imagem, uma ultrassom, uma ressonância, uma tomografia. Sem exame, não tem diagnóstico. Sem diagnóstico, não tem tratamento. Então, que o Wilson tenha a coragem, o comprometimento, já que o povo do Amazonas bondosamente, entregou a ele a maior responsabilidade pública do nosso estado, ser governador, sem mesmo ele ter tido uma fábrica de picolé da massa nesse estado, eu vendi um picolé, eu gerei um emprego. Eu não desconheço isso na vida dele. Mesmo sem isso, o povo do Amazonas foi muito bom com ele,
e deu a ele o maior cargo público que esse Estado possui. Então, que essa bondade, né, volte em ações práticas, que ele tenha coragem de dizer não para quem precisa dizer não e não perder o rumo, a mão da política pública no Estado, em verdadeiramente enxergar aqueles que mais precisam, mas de uma maneira mais ampla. Né? Porque quando eu vejo o governo dizer que fez uma cirurgia, né, específica, que nunca foi feito antes, eu fico feliz pra caramba. Mas a realidade da maioria do nosso povo não é aquela cirurgia. É o exame de imagem, são outras cirurgias ortopédicas, cirurgias que não foram feitas ainda. Né? Então dá a entender de que se desloca o sentimento para alguma coisa se encobrindo outra. Então eu torço muito para que o Wilson tenha essa coragem, né, em função disso. E, independente de gostar ou não, isso não é o caso, mas se eu enxergar essa coragem, eu me disponho a contribuir da melhor maneira possível. Mas enquanto eu não enxergar essa coragem, a minha posição é da crítica, é da cobrança, né, de ver um governo que, como eu disse, com o maior mérito, até agora, foi ter chegado ao segundo. O senhor acredita que, de repente, a gestão foi vazia nesses últimos anos? Não teve, como o senhor mesmo aponta, de repente nada de grande relevância a não ser chegar ao segundo ano? O que o Wilson faz nesse momento são contratos que estavam previamente amarrados por governos anteriores que estão sendo executados. Estão sendo executados porque, se não executar, vai preso. A Polícia Federal pega. Tem que executar. Mas com os recursos que foram arrecadados para os cofres públicos, acho que o Wilson fez muito pouco. Muito pouco. E em termos de fomentar a economia do Estado para que ela pudesse andar sozinha. Porque, vamos lá, a relação do governo com a sociedade, eu assemelho muito a relação de pai e filho. Qual é o pai que vai querer ficar pagando a conta do filho, o filho com 22, 23, 30 anos, não, deixa eu pagar tuas contas. O que um pai faz? Ele prepara o filho para que ele possa voar. Né? Ele instrui o filho, ele cobra do filho. Eu vejo o governo do Amazonas, por exemplo, com aquele programa de auxílio, né, que para muitas pessoas, não tenho dúvida que tem a importância, mas eu não vejo nenhum tipo de ação governamental que pudesse estar fomentando segmentos econômicos onde as pessoas pudessem buscar oportunidade de trabalho. A gente precisa dizer que o ser humano, para enfrentar os problemas, precisa trabalhar. Ele tem que trabalhar, ele tem que gostar de trabalhar. O ser humano não pode achar que pro resto da vida ele vai viver com uma bolsa. É preciso que o governo fomente esse tipo de, sabe? Ele fomente isso. O governo federal, o governo estadual, os governos precisam fomentar o trabalho, sabe? Porque o trabalho traz a dignidade do cidadão, traz a responsabilidade do cidadão. Estamos falando aqui de um governo com 30 bi de orçamento. Em caixa, pois é, 30 bi anuais em caixa. Muito dinheiro e pouco resultado prático. Pouco resultado prático. Né? Então, o mérito foi ter chegado no segundo, a população elegeu, eu respeito, há de se respeitar o resultado das urnas, mas criticar e cobrar não é perder o respeito. Então eu torço porque aquela história, eu nasci e me criei aqui. Em qualquer circunstância, Jonas, eu vou morrer aqui, vou ser enterrado aqui. Né? Eu não sei se o Wilson vai ser enterrado aqui, não sei se o Wilson vai continuar morando aqui, né? Porque não há raiz aqui. Então, eu espero que ele tenha a coragem, que se cerque de homens corajosos, para que o governo verdadeiramente rompa com algumas amarras, né? Que eu sei que existem, sou criança e sei que existem, mas que essas amarras impedem, sabe, da política pública chegar na ponta, cara. Chegar lá na ponta para quem mais precisa. Se eu enxergar isso, acredite que eu sou o primeiro a dizer, eis-me aqui, eu estou aqui para contribuir. Eu falei, eu quero ver esse Estado dando certo de cabo a rabo. Mas precisamos ter a coragem de fomentar segmentos, caminhos, onde o Estado vá diminuindo a sua dependência, por exemplo, do modelo Zona Franca,
A gente já poderia ter avançado muito mais na questão do setor primário. 8 anos não é tempo suficiente, mas é um tempo razoável para que depois de 8 anos algumas bases tivessem sido lançadas, por exemplo, na produção de peixe no Amazonas. O Wilson percorre até o momento o mesmo caminho que percorreu Omar, Eduardo e José Melo. Não deixou nada consolidado. O Amazonas é o terceiro, e daqui a pouco vira o quarto, que Roraima já está passando, na produção de peixe. Não deixou matriz econômica alternativa. Uma matriz econômica alternativa. Rondônia ganha dinheiro, os produtores ganham dinheiro, empregam, movimento economia com peixe. A gente não pode também fazer isso? Já que a gente tem todas as condições naturais para tal. Agora, é preciso ter coragem, dizer não, romper algumas situações, para colocar o bonde no trilho e dizer, não, agora a gente vai começar a caminhar. E olhar para trás e dizer, cara, eu deixei essas bases lançadas aqui. Sabe, eu quero ver essa disposição, essa coragem. O Wilson recebeu, acertou na loto, a loto foi dada para ele, e que ele possa devolver isso em forma de ações, atitudes em prol do povo do Amazonas. Chico, eu quero agradecer do fundo do peito pelo bate-papo. Muito obrigado pela entrevista e a gente fica aberto aí para novos convites também. Muito obrigado, Deus te abençoe. Muito bem, para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima.